Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, entrando ao vivo pelo Facebook ADUP. Convidamos a você para entrar na live, compartilhar, deixar o seu comentário e ser abençoado pela palavra de Deus. Vamos começar com a oração e logo após estaremos cantando, louvando a Deus com os hinos da harpa. Poderoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, glorificamos e exaltamos o teu nome, Pai. Adentramos ao teu trono da graça, Deus, primeiro para te pedir perdão pelos nossos pecados, para reconhecer que somos pecadores, Pai. Reconhecer também que tu és o Deus, Senhor, que está acima de tudo e acima de todos, Pai. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Pai, recebe a nossa adoração, o nosso culto em ação de graças a Ti. Que o nosso louvor, Deus, possa chegar até o Teu trono da graça, Pai. Que Tu possa abençoar todos aqueles que vão adentrar nessa live, Pai. Que Tu possa enviar a Tua palavra, palavra de consolo, palavra de edificação, palavra de fortalecimento, Deus. Que Tu possa abençoar o Teu povo, Pai. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor com os hinos da harpa. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvar o hino para a honra e glória do Senhor, número 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, e me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque
suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que espera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha esmagará. O poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, glória a Deus. Seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus quem espera, novas forças dá. Quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos nunca vencerá. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz expandirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem espera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Amém. Mais um. Quatrocentos. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, a rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho a salvação. Aleluia! Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, sempre hei de vencer. Amém. Eu tenho essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos proceder à leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Livro de Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Quantos irmãos procuram e acham aí nas suas Bíblias, aí mesmo na sua casa? Glorificamos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos na sua casa para louvarmos o seu santo nome. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra, logo após o irmão Mais já estará louvando com 2 hinos.
e logo após nós estaremos com a ministração da palavra do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Mas se eu cerrar o céu para que não haja chuva, e ordenar ao gafanhoto para que consuma a terra, e se eu enviar a peste no meio do povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita a este lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Ó Deus, louvamos a Ti, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Deus, que nos concede estarmos na Tua casa, Pai, para aprendermos da Tua palavra, para Te adorarmos na beleza da Tua santidade. Peço-Te, ó Deus, toma a primazia deste trabalho, toma, Deus, a vida de cada um que está, Senhor, envolvido nessa live, Pai. Toma a vida, Senhor, da banda Kadosh, de cada músico, Pai. Toma, Deus, a vida, Senhor, de cada irmão que está assistindo na sua casa. Toma, ó Deus, a vida, Senhor, daqueles que, Senhor, vão adentrar nessa live, Pai, e vão ser abençoados pela Tua palavra, Pai. Vão Te adorar, vão glorificar e vão Te exaltar, Pai. Sabemos, Deus, que vivemos em tempos difíceis, Pai, em tempos de adversidade sobre essa terra, Pai, mas nós ainda Te adoramos, Deus, mas nós ainda Te louvamos, Deus, mas ainda reconhecemos, Pai, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Por isso queremos tributar nessa noite a Ti toda a honra, todo louvor, toda a glória, Deus, toda a majestade, pois Tu é digno, Senhor, de ser adorado, de ser glorificado, Pai. Deus, abençoa o Teu povo, é o que eu Te peço e por fé Te agradeço. Amém. O irmão Maurício estará louvando com 2 hinos e logo após nós estaremos ministrando a palavra. Banda Kadosh, saúde da Amada Igreja, com a paz do Senhor, amém? Perto quero estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus.
tu aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os anjos cobrem o rosto, esconde um rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Aleluia, Deus, exaltado seja o teu nome nessa noite. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Amém. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Dos louvores abençoados, louvado pelo irmão Maílson. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da banda Kadosh. Sei que hoje está muito difícil, que a internet não está tão legal e muita gente não tem conseguido acompanhar por causa da internet. Mas nós queremos ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão assistindo no Facebook. Mas louvou dois hinos muito bonitos. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei. Então o crente ele deve adorar, deve louvar a Deus mesmo em meio à tribulação, à provação, às adversidades passadas durante a sua vida terrena. O outro hino é que a graça do Senhor nos basta. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós não precisamos de aplausos, de palco, mas nós precisamos que a presença de Jesus esteja em nossa vida. Como disse o discípulo amado João, que ele cresça e eu diminua. O texto que nós lemos e que nós vamos pregar nessa noite para você se encontra
Na segunda crônica, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós vamos nos ater principalmente ao versículo 13 e ao versículo 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Livro de Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Pregamos na terça-feira passada sobre o sofrimento do justo e o seu propósito. Falamos um pouquinho sobre a vida do Jó, servo Jó, humilde Jó, paciente Jó, aquele que conseguiu adorar a Deus em meio à provação, em meio à adversidade de sua vida. E hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é as 4 ações fundamentais para atrair a bondade e a misericórdia de Deus para nós. As 4 ações fundamentais para atrair a bondade de Deus e misericórdia para nós. Então, há muitas coisas que atraem a atenção de Deus, mas nós vamos nos ater a esses 4 fundamentos aqui, segundo Crônicas, capítulo 14, capítulo 13 e 14. O capítulo 13 que nós lemos, o capítulo 7, versículo 13 que nós lemos, Deus diz: se eu cerrar os céus e não mandar a chuva, se eu enviar o gafanhoto para que consuma a terra, e se eu enviar a peste no meio do povo. No versículo 14 ele diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, humilhar, segunda coisa, orar, terceira coisa, se converter dos seus maus caminhos, quarta coisa, buscar a minha face, aí Deus vai dizer: então estarão atentos o meu ouvido à oração deste lugar, então eu perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então é interessante nós atentarmos para tudo que Salomão fez. Nós sabemos que a casa do Senhor, ela foi idealizada por Davi, mas Davi ele não conseguiu construir a casa do Senhor, mas Davi fez todo o projeto, Davi fez toda a arquitetura para que o seu filho Salomão pudesse edificar uma casa para o Senhor. Nós vamos ver que Salomão, no capítulo 6 do livro de 2 Crônicas, faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração para chamar a atenção de Deus. Ele confessa os pecados do povo. Ele se humilha diante de Deus e fala que o povo pecou, e fala que o povo às vezes se afastava de Deus, mas que quando o povo se voltava para Deus, Deus atendia com a sua misericórdia, com a sua longanimidade. O capítulo 7 inicia dizendo que Salomão terminou a sua oração e que Deus encheu com o seu poder toda aquela casa. Chama a atenção para um dos maiores sacrifícios que Salomão faz a Deus. Vai dizer que ele sacrifica 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Salomão tinha aprendido com o seu pai Davi, ao ter um coração grato a Deus, ao ter um coração agradecido a Deus. Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, ele vai dizer, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo do 10 ao 16, mas especificamente no capítulo 14 ele diz: quem sou eu e o meu povo para dar algo para Deus? Porque Deus tudo tem, nós apenas devolvemos aquilo que Deus nos deu. Em outras traduções diz: quem somos nós para dar voluntariamente a Deus? Porque Deus detém todo o poder e tudo está em suas mãos. Nós apenas entregamos ou doamos aquilo que Deus nos deu. Então Salomão aprendeu com Davi a ter um coração grato a Deus, e Salomão vai sacrificar um grande sacrifício a Deus. Mas Deus, ele responde à oração de Salomão. Deus, ele derrama poder sobre a casa. Mas aqui Salomão começa a conversar com Deus, e a palavra de Deus vai dizer que tudo que Salomão intentou fazer na casa do Senhor, ele prosperadamente efetuou. Então Salomão, tudo aquilo que ele propôs no coração dele para edificar uma casa para Deus, ele realizou. Mas aqui Deus começa no versículo 13 dizendo: olha, Salomão,
se eu enviar, se eu cerrar os céus para que não haja chuva. O povo de Israel vivia num tempo que chuva era a bênção de Deus, e eles detinham tudo na mão de Deus, e se Deus não fizesse chover sobre a terra, jamais eles seriam abençoados pela sua agricultura. Eles viviam da agricultura e nada poderia prosperar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele falou para Salomão: olha, Salomão, se eu não mandar a chuva, se eu cerrar os céus e fazer com que não chova, Deus pode perfeitamente realizar grande advertência para a humanidade. Para o seu povo serve como uma provação, para que o ser humano possa se voltar para Deus. Nós aprendemos um pouco disso na pregação passada sobre Jó. Quando Deus prova alguém, Deus está testando a sua fidelidade, o seu caráter, para que nós reconheçamos quem é Deus e também reconheçamos quem somos. Mas Deus diz: olha, Salomão, eu posso fechar o céu e não enviar a bênção que vocês esperam sobre as lavouras, sobre a produção, para que não chova. Deus pode fazer isso. Para o cristão é uma aprovação, mas para o ser humano que não serve a Deus é justiça, é Deus trazendo juízo sobre a terra. Mas Deus falou ainda: olha, Salomão, eu posso enviar ainda o gafanhoto para que ele consuma toda a terra. Deus, além de não fazer chover, Deus ainda poderia, pelo seu poder, pela sua soberania, enviar ainda o gafanhoto para que consumisse as lavouras daquele povo. Se o povo prevaricasse, se o povo pecasse contra Deus, Deus poderia fazer isso. Deus fala para Salomão ainda: olha, Salomão, eu ainda posso enviar a peste sobre o povo. Nós sabemos e nós entendemos que tudo que acontece diante dos céus e da terra é permissão de Deus. Existe a vontade soberana de Deus. Quando Deus é soberano e permite que aconteça coisas até mesmo desagradáveis ao ser humano, para que o ser humano possa entender, mas dentro de um projeto, dentro de um plano de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus, onde Deus permite que algo aconteça. Exemplo disso é o coronavírus. Não é que Deus queira enviar um vírus que possa matar as pessoas, mas Deus permite como um juízo. Mas Deus permite para que o seu povo se volte para Ele. Mas Deus permite para que o ser humano entenda a sua pequenez, para que o ser humano entenda que ele nada é, por mais poderoso que seja o ser humano. Exemplo disso é que o coronavírus pegou no príncipe Charles, o sucessor ao trono da Inglaterra. Agora está com uma doença. Mesmo com o seu poder, mesmo com a sua riqueza, ele pegou essa doença, ele contraiu essa doença. Haja vista que as nações, Estados Unidos, haja vista que a Itália, haja vista que toda a Europa está acometida desse vírus. Vontade permissiva de Deus, para que o ser humano possa entender que ele não é nada, para que o ser humano possa entender que ele é pó, e a Bíblia diz que ao pó tornarás. E Deus chama a atenção de Salomão dizendo: Salomão, eu posso não enviar a chuva, pela minha vontade soberana, pela minha vontade permissiva, eu posso permitir que a chuva não caia sobre a terra. E nós sabemos que Deus já operou grandes maravilhas, e a Bíblia diz que o crente que serve a Deus, que não é somente uma chuva que há na sua vida, mas há um rio, e é um rio de bênção, que a Bíblia diz que está correndo para o trono de Deus. A Bíblia diz que Deus está no meio dele, que ele não será abalado. Então Deus pode, com a sua vontade permissiva, falando para Salomão: Salomão, eu posso fazer 3 coisas que vão trazer grandes transtornos para a vida de vocês. Eu posso fazer 3 coisas que vocês podem penar e podem ter muitas adversidades. Seria cerrar as chuvas, seria enviar o gafanhoto e seria enviar a peste no meio do povo. Mas Deus, ele chama a atenção do povo e fala para Salomão: Salomão, mas o povo pode tomar 4 atitudes que voltará o meu coração para o povo, que voltará a minha atenção para aquele povo. E Deus começa dizendo: se o meu povo, irmão, eu quero chamar a atenção para tu que está assistindo essa live, que as promessas de Deus, elas são condicionais. Irmão Abraão, o que são condicionais? Deus, ele quer abençoar o seu povo, mas Deus impõe condições. Por exemplo, a bênção da salvação.
Deus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então aqui uma condição para a salvação: se o ser humano se arrepender, reconhecer que é pecador e aceitar a Jesus, ele tem a salvação. Mas o ser humano pode negar também o sacrifício de Cristo e ter após a sua morte a eterna perdição, separação total de Deus, viver ali no inferno, lugar que Deus disse que foi preparado não para o ser humano, mas para o diabo e os seus demônios. Mas Deus disse: olha, é condicional, eu posso fazer grandes coisas na vida do povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus dá a primeira característica que Ele quer na minha e na tua vida, não somente na aflição, não somente na adversidade, não somente na provação, mas Deus requer do seu povo humilhação. Irmão Abraão, o que é humilhação? É primeiro reconhecer que Deus, na sua infinita grandeza, na sua imensidão, no seu poder e glória, é reconhecer aquilo que Deus é, aquilo que Ele é na sua essência, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que a Bíblia diz lá em Isaías 60 que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Isaías 40 vai mais a fundo e vai dizer que Deus mediu as águas de todos os mares com a palma das suas mãos. Hebreus 1:3 vai dizer que Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, ele vai dizer, e eu quero ler com você, abra a tua Bíblia aí em Colossenses 1, a partir do versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo do 15 ao 19. Humilhação, primeiro, é reconhecer quem Deus é reconhecer aquilo que Deus é. Todo ser humano que se acha grande, mas se encontra com Deus, ele reconhece a sua pequenez. Isaías, quando encontrou com Deus, Isaías disse: Deus, tem de misericórdia de mim que vou perecendo. Jeremias, um grande profeta do Antigo Testamento, quando encontrou com Deus, ele disse: Deus, eu não passo de uma criança. Grandes homens, quando encontraram com Deus, reconheceram quem Deus era. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Colossenses capítulo 1, versículo do 15 ao 19. Ele é primeiro filho, a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que vemos como o que não vemos, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o corpo e o cabeça da igreja. Ele é quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, o que foi ressuscitado, e somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois pela sua própria vontade, Deus, que é o Filho, em si mesmo, toda a natureza de Deus se completa. Primeiro, Deus quer que reconheçamos quem Ele é. Diante de nossas vidas, nós reconhecemos que nós servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus grandiosíssimo, que muitas das vezes aos olhos humanos os seus planos são incompreensíveis, mas quando nós adentramos o seu Espírito Santo, quando nós recebemos a iluminação da graça de Deus pelo seu poder através do seu Santo Espírito, nós podemos entender e compreender os seus insondáveis planos. Por isso que Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu final é de morte. Então, humilhação primeiro significa reconhecer quem Deus é. E quando nós reconhecemos quem Deus é, com um sentimento de respeito, de reverência, de submissão, de humilhação a Ele, reconhecendo que Ele é tudo sobre todos,
reconhecendo que para Ele, por Ele, para a glória dEle, foram criadas todas as coisas, nós passamos para o segundo ponto da humilhação, que é reconhecer quem somos. Irmão Abraão, o que nós somos? Nós não passamos de nada. Jó disse: quem é tu, um Deus tão alto, para que possa se lembrar do homem? Reconhecer quem nós somos, a nossa pequenez. Nós servimos a um Deus ilimitado, que tem todo o poder, mas nós seres humanos somos limitados. Nós seres humanos somos indignos. Nós seres humanos somos pobres, miseráveis. Nós seres humanos temos uma natureza caída, pecaminosa, que se não for sujeitada ao Espírito de Deus, nós fracassamos, nós caímos, nós falhamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. O salmista no Salmo 103,14 disse: lembra que somos pó. Então o salmista está dizendo: Deus, lembra que nós somos frágeis, lembra que nós somos seres humanos incapazes. Às vezes com poucas coisas já estamos amedrontados, já estamos pensando em desistir, já estamos dizendo: ah Deus, por que tu faz isso? Ah Deus, por que tu faz aquilo? Esquecemos até que na oração ensinada por Deus, que é a oração do Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando acontece algo alheio à nossa vontade, nós começamos a questionar Deus, nós começamos a murmurar de Deus. O Salmo 51, Davi diz, olha o que ele diz no Salmo 51:5: eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Davi estava reconhecendo a sua natureza caída, a sua carne que é fraca, pois descende de Adão. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um Espírito que vivifica a nossa vida, nós temos um Espírito que subjuga a carne. Jeremias 17:9, abre a tua Bíblia, esse texto é maravilhoso. Jeremias 17:9 vai falar do que o homem é diante de Deus. Ele vai dizer assim: enganoso é o coração do homem, perverso, em umas traduções diz maligno, quem o conhecerá? O homem, quando não é transformado, quando não é regenerado por Deus, ele tem um coração mau, um coração maligno, um coração perverso, que a Bíblia diz que ele maquina o mal todo dia. Mas Deus, em Jeremias 19:10, dá uma resposta para esse coração enganoso do homem. Ele diz: mas eu esquadrinho os pensamentos e provo para dar segundo a um o fruto das suas ações. Deus, ele está dizendo: por mais que o nosso coração seja enganoso, Deus tem capacidade de arrancar o mal do nosso coração, de remover o coração de pedra, como ele disse, e colocar um coração de carne, um coração sensível à presença de Deus. Há um hino da harpa que eu gosto muito, que é o hino 126. Alguns dizem que eu gosto dele é porque diz: bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão, mas não tem nada a ver com isso. Mas é um hino que fala sobre a humilhação do crente. Olha o que ele diz na estrofe 3 desse hino: quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulações, nas alturas santas ninguém voa, sobre as asas da humilhação. Então, se nós queremos chegar ao céu, se nós queremos ter uma vida abençoada com Deus, nós devemos nos humilhar diante da presença dele. Para encerrar esse primeiro ponto, os dois últimos versículos eu vou falar. É Lamentação, um versículo muito conhecido, capítulo 3, versículo 23, Lamentações de Jeremias. Nós sabemos que Jeremias, ele viu o cativo do povo de Deus, o povo de Deus sendo levado, oprimido por nações ímpias. E quando Jeremias viu isso, ele foi jogado no calabouço, ele foi perseguido, até mesmo entregado pelos seus familiares. E Jeremias escreve um livro na Bíblia chamado Lamentações. E mesmo diante do monturo, mesmo diante de uma situação adversa, mesmo vendo o povo de Deus sendo oprimido por nações que não serviam a Deus, olha o que ele vai dizer em Lamentações 3, 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã.
Nós não vencemos Banda Kadosh porque nós somos fortes. Nós não vencemos porque nós vestimos uma roupa de crente. Nós não vencemos porque nós temos um bom palavreado. Nós não vencemos porque nós nos expressamos bem. Nós não vencemos porque nós recebemos algo de Deus, não. Nós vencemos pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Ela é viva a cada manhã da nossa vida. É como assim, todo dia nós pecamos e por esse pecado merecemos a morte. Mas Deus, ao romper da manhã, envia a sua misericórdia para nossas vidas. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Para encerrar esse primeiro ponto, eu quero vos falar sobre Tiago 4, 6 e 10. Olha o que a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. 4:6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 4:10 diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele no tempo certo vos exaltará. Primeiro ponto vai falar de humilhação. Vamos para o segundo ponto, não tão importante. Deus falou que o povo tinha que se humilhar, reconhecer quem Deus era e reconhecer quem eles eram. E agora Deus manda o povo orar, buscar. Oração aqui significa, a origem da palavra oração, ela vem do latim orationem. É o meio que Deus proveu ao homem, a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Oração não é só no momento de aperto. Oração não é só na adversidade. Oração não é só quando é o último recurso que você vai usar com Deus. Mas oração é para ter comunhão com Deus, é para ter intimidade com Deus, é para conhecer os planos de Deus, é para conhecer a vontade de Deus. Por isso que Deus nos manda orar. 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. Ou seja, não interrompam de orar, não pare de orar, não pare de buscar. Romanos 12,12 vai dizer: perseverai na oração. Olha, alguns dos salmistas escreveram as mais belas das orações feitas na Bíblia. A oração diz que é para nós entregarmos a Deus a nossa inquietação, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, pois revela a comunhão que nós temos com Ele. Pois oração não é gritar, oração não é espernear, oração é conversar com Deus. Não precisa usar o vocabulário mais bonito que tu tem, não precisa querer impressionar a Deus com o teu conhecimento, mas oração é uma conversa com Deus. Há momento que falamos, há outro momento que calamos e esperamos Deus falar. Olha o que o salmista no Salmo 38:9 diz: na tua presença, ó Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. O salmista está dizendo: Deus, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu proponho, tudo aquilo que eu tenho de sonho está diante de ti por meio da oração. Olha o que Pedro diz sobre a oração no capítulo 5, versículo 7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, como pescador, ele entendia que para pescar o peixe ele tinha que lançar a rede. Agora, usando aqui uma linguagem, ele disse: olha, lançai sobre Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. John Wesley tem uma frase que é fantástica: Deus não faz nada a não ser a resposta de uma oração. Finney tem uma frase interessantíssima também. Ele diz que sem oração e lágrimas jamais há mudança na igreja. Irmão Abraão, o que é orar? Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo disse: olha, meus irmãos, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pela oração, pela súplica e ação de graças. Paulo está dizendo: meu irmão, minha irmã, aquilo que preocupa o teu coração, aquilo que te inquieta, aquilo que te atormenta, coloca em Deus a oração. Há o hino da harpa que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar,
Então nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas petições, ansiedades. Nós devemos suplicar a Deus, nós devemos orar intercedendo a Deus. Olha, Deus muda a situação de Jó quando este ora pelos seus amigos. Irmão Abraão, o que é oração? Para finalizar esse ponto, Tiago vai dizer que oração, no capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Acompanhe aí na tua casa, para nós encerrarmos esse ponto da oração. Irmão Abraão, o que é oração? Segundo a perspectiva de Tiago, oração é, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Irmão Lucas, ele vai dizer que Elias, sendo homem sujeito a mesmas paixões que nós, orou a Deus para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Mas Elias volta a orar, e a Bíblia vai dizer que veio chuva sobre a terra. Talvez, se essa palavra é dura, talvez nós cristãos não temos entendido o que é essa pandemia. Talvez nós não temos entendido o que Deus quer. Na verdade, nós como igreja, que a igreja somos nós, pois nós temos templos e morada do Espírito Santo, nós devíamos levantar um clamor, nós devíamos levantar uma súplica. Irmão Abraão, quer clamar? Clamar é pedir repetidamente, clamar é alçar a voz em alto para que Deus ouça. Jeremias já disse: clama a mim e responder-te-ei. Então o povo de Deus precisa se unir e clamar dentro da sua casa, clamar para que Deus possa cumprir os seus propósitos e a sua vontade. Não vamos orar: Deus vai passar essa epidemia. Nós não entendemos o propósito de Deus. Deus está operando no meio dessa pandemia. Nós estávamos aqui no culto outro dia, a irmã Patrícia cantando o hino da harpa, entra lá um bêbado chorando copiosamente, dizendo: eu quero reconciliar com Deus e entregar a minha vida para Jesus. Eu não sei se o diabo ceifou aquela vida com a permissão de Deus, mas eu sei que ele está, se ele permaneceu, se o diabo ceifou e ele permaneceu na presença de Deus, ele está agora com o seu direito à herança eterna no céu de glória. Então Tiago está dizendo que nós devemos orar uns pelos outros. A minha petição não é mais importante que a do irmão, a minha súplica não é mais importante que a do irmão. Tem gente passando por adversidade, alguém que foi acometido dessa doença, alguém que o familiar perdeu o familiar por causa de morte. Minha esposa acabou de perder o seu tio lá em Itaituba por causa dessa doença. Irmão Abraão, mas o que está acontecendo? Pior não é morrer, gente, pior é morrer sem Cristo, porque a nossa alma ela tem 2 destinos, ou o céu ou o inferno. E a morte, a Bíblia diz que a morte é algo natural por causa do pecado que entrou no mundo. Mas a Bíblia nos adverte que nós devemos pregar esse evangelho a toda criatura, então virá o fim. E o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Irmão Abraão, nós devemos fazer o quê? Pregar o evangelho. Uma pessoa às vezes que está passando por adversidade: meu irmão, aceita Jesus. A tua vida é passageira, a tua vida dura muito pouco nessa terra, mas tu tem uma eternidade para passar, com Deus ou sem Deus. Vamos correr para o 3º ponto, e o 4º eu encerro. Deus diz que nós temos que nos humilhar, orar, e Ele diz que nós temos que se converter. Irmão Abraão, o que é conversão? É uma mistura de arrependimento com conversão. Irmão Abraão, o que é arrependimento? Arrependimento é um pesar pelo pecado. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de caminho. Aquele que aceitou a Jesus, mas não teve uma mudança de caminho, não teve uma mudança de atitude, não teve uma renovação pelo Espírito Santo através da sua vida, do seu corpo, da sua mente, ele ainda não se arrependeu. E o que é conversão, irmão Abraão? É uma transformação, uma alteração de sentido. É como se nós andássemos por uma estrada, desse meio a volta e virasse desse caminho para outro. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7, a parte A, ele vai dizer assim, ó: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Talvez muitas pessoas que estão tristes, mas Deus está trabalhando no seu coração para que elas possam se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 32. A Bíblia vai dizer que nós devemos se despojar do velho homem e nos vestir do novo homem,
Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engana mais. O apóstolo Paulo está querendo trazer aqui uma intenção de que o crente tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva. O crente, na verdade, tem que ser como Lázaro. Após ter o encontro com Jesus, desce da árvore e disse: olha, se eu roubei alguém, ou seja, se eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Já teve uma mudança de mente na vida dele. Há crentes que infelizmente passam anos e anos na igreja, mas não querem se arrepender e pouco querem se converter, não querem mudar a sua vida, não querem se sujeitar a Deus, não querem permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E isso é triste no dia que nós falamos. Colossenses 3, capítulo 1, Paulo disse: olha, já que vós ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são do alto, não as que são da terra. Infelizmente há muito cristão vivendo uma vida de superficialidade, que estão com os olhos fincados nessa terra e não estão olhando para o céu. Salmo 32, 3, o salmista Davi, quando peca com Betseba e escreve o Salmo 32, ele vai dizer: enquanto eu mantive o meu pecado em silêncio, ou seja, enquanto eu não confessei, os meus ossos envelheceram. Enquanto o ser humano não se converte totalmente e não deixa a prática do pecado, o seu corpo e a sua alma tende a envelhecer naturalmente pelo pecado, pela corrupção que traz o pecado. Provérbios 28, 13 diz: aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar e deixar, tá? É prática e vivência diária. Mas aquele que não confessa, a Bíblia diz que jamais ele prosperará. Quarto ponto e eu encerro. Irmão Abraão, o que Deus requer de nós? Qual atitude nós devemos tomar? Primeiro se humilhar, depois orar, depois se converter dos nossos maus caminhos. Na verdade, o crente tem que viver a perspectiva de Jó: reto, temente a Deus, e se desviava do mal. O que é se converter? Se desviar do mal. Tem coisas na nossa vida que não é para a glória de Deus, se desvia. Tem coisas na tua vida que alegram a tua carne, mas não é para a glória de Deus, então deixa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, versículo 33 de Mateus, a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas serão essas, Abraão? Tem gente que pensa que é bênção, mas é a suficiência de Cristo na tua vida. É a suficiência que o salmista do Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. E na linguagem mais fidedigna diz: não é nada me faltará, é Ele não me faltará. Deus estará conosco nas nossas angústias, nas nossas adversidades, nas nossas provações, nas nossas tribulações. Basta que nos humilhamos, basta que oramos, basta que se nos convertemos dos nossos maus caminhos. Basta que o ponto 4, buscar a sua face, é o anelo pela presença de Deus. Salmo 24, versículo 4, Salmo 27, 4, 8. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O 8 diz, capítulo 27, versículo 8: quando tu disseste: buscai o meu rosto, e eu disse: o teu rosto buscarei. Sabe o que o salmista está dizendo no capítulo 27? Não há nada mais importante, Deus, que a tua presença. Não é que o salmista queria trazer a sua rede para a casa do Senhor, mas o salmista estava reiterando o que ele já falou em Salmos: que preferia um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares, que preferia sofrer com Deus, mas não, que Deus não retirasse de si o seu Espírito Santo, que Deus não retirasse dele o seu Espírito Santo. Então ele está dizendo: Deus, que eu possa continuamente viver na tua presença, que eu possa, Deus, continuamente te adorar na igreja, na minha casa, no trabalho, qualquer coisa que eu faça, glorifique o teu nome. Isaías 26, 9, eu já estou encerrando. Isaías 26, 9, acompanha a sua casa aí, que é lindo o versículo. Olha o que Isaías 26, 9 diz: como em a minha alma suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim eu te procuro, continuamente ou diligentemente, porque quando os juízos reinam na terra, os moradores aprendem a justiça.
O diabo está dizendo: essa pandemia vai fazer muito crente se desviar. Essa pandemia vai fazer muito crente se desviar. Mas olha o que Isaías 26:9 está dizendo: que nós temos que procurar o Senhor pela noite. E quando nós, e com o nosso espírito que está dentro de nós, nós temos que nos procurar por esse Deus incansavelmente. Porque quando os juízos de Deus reinam na terra, os moradores aprendem a justiça. Sabe aonde que o ser humano vê Deus, meu irmão? É na tua vida. Sabe aonde que o ser humano vê Deus? É quando o crente está glorificando o nome de Deus com as suas ações, com o seu louvor, dando a Deus aquilo que Ele merece, dizendo: Deus, olha, como diz Misael, Ananias e Azarias, o Deus que nós servimos pode até não nos livrar, mas nós não vamos se prostrar diante de Ti. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós pode até morrer, nós vamos para o céu, mas nós não vamos se curvar diante deste mundo, diante do diabo, diante de Satanás, o nosso adversário. Nós não podemos se curvar. Qual a tua atitude, meu irmão, diante dessa aflição? Se curvar diante do diabo ou proclamar o nome do Senhor, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos nos preparar, vamos guardar a nossa vida, vamos guardar o que fazemos para que Deus possa arrebatar-nos para morar com Ele no céu. Salmo 51, e eu encerro. O salmista, no Salmo 51, um dos salmos mais belos escrito por Davi, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o que ele tinha feito diante de Deus, no Salmo 51, 10, ele diz, 51, versículo 10, Salmo de número 51, versículo 10, eu encerro com esse versículo, e já encerro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. O 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito e um espírito quebrantado. Para encerrar, Salmo 42 é o último versículo que eu vou ler para você. Tirou-me de um poço de perdição, Salmo de número 42, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Pôs em meus lábios um novo hino de louvor a Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Irmão, aí na adversidade, irmão, aí na provação, minha irmã, meu irmão, aí na calamidade, Deus pôs um hino de louvor e cântico a Deus na tua boca. Vai cantar ou vai murmurar? Vai louvar a Deus ou vai blasfemar contra Deus? Vai agradecer a Deus mesmo diante dessa situação? Ou vai fazer como os ímpios? Realmente Deus está castigando o povo, realmente Deus é um Deus irado. Deus colocou um hino de louvor na tua boca. Para encerrar, quando nós nos humilhamos, o que Deus faz, irmão Abraão? Quando nós oramos, o que Deus faz, irmão Abraão? Quando nós convertemos a Deus, o que Deus faz, irmão Abraão? Quando nós buscamos a sua face, o que Deus faz, irmão Abraão? Orações ouvidas e atendidas é o primeiro ponto. Pecados perdoados é o segundo ponto. Deus diz: ouvirei a oração deste lugar, é o que Deus diz. Depois ele diz: perdoarei os vossos pecados. E por último ele diz: sararei a vossa terra. Sarar a terra aqui, atender a oração, é a oração segundo a vontade de Deus, tá, meu filho? Não vai pedir para Deus matar o teu inimigo, que Deus quer salvar ele. Aqui, quando ele diz que perdoará os nossos pecados, é confissão a Deus, é reconhecimento que nós pecamos, que nós somos frágeis, e reconhecemos a Deus onde pecamos, o que Davi fez. E quando Deus diz: sararei a vossa terra, provisão para todas as nossas necessidades segundo a sua vontade, e provisão espiritual através do Espírito Santo também, o Espírito Consolador que Deus enviou para a nossa vida, que o mundo não tem nem pode receber, mas nós o temos e o conhecemos, como diz a Bíblia. Deus quer prover para o seu povo. Irmão, essa é a palavra que eu tinha para o teu coração, essa palavra que Deus colocou segundo o seu propósito para o teu coração. O irmão Ailson vai louvar, nós estamos 10 minutos para as 9,
E depois eu só quero ministrar uma oração na tua vida. Há muita ansiedade nesse tempo, há muita falação, há muitas coisas, até mesmo os cristãos, e tem ido no mesmo embalo, falando dessa situação. Mas diante de tudo isso, Deus nos dá 4 atitudes. Foi o que eu preguei para você. Deus abençoe as vossas vidas. O irmão Ailson vai louvar a Deus com o hino, e logo após eu só quero ministrar uma oração sobre a vida de vocês, sobre a vida da igreja. Eu quero convidar nesta oração a nós levantarmos um clamor, aí mesmo na tua casa. Eu sei que é difícil, às vezes a gente está em casa com outros afazeres, mas eu queria que você parasse 5 minutos do teu tempo e que nós levantássemos aqui um clamor pela nossa nação, ótimo, pelo nosso estado, ótimo, mas principalmente pela nossa cidade aqui de Uruará, para que Deus possa cumprir a sua vontade diante dessa pandemia, possa salvar, possa curar, possa manifestar o seu grandioso poder. Banda Kadosh Salvador, igreja com paz do Senhor mais uma vez. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás seus
mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, me tornarás seus ouvidos, meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Minha colheita, minha herança. Amém. Glória a Deus. Fazer menção aqui muito rapidamente de alguns irmãos que assistiram nossa live. A irmã Luciane Vieira, a irmã Adriana Souza, a irmã Elaine Itapema, irmã Márcia Ferreira, Lucas da banda K2 está aqui conosco também, Luciane Silva, Pauliane Almeida, a irmã Sandra Farias, Nayane Santos, irmão Tiago Taylor, Rosicléia Vilar, juntamente com seu esposo, irmão João Paulo, e a irmã Nayane Santos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus, adentramos a Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Deus, com espírito de humilhação, Pai. Deus, porque entendemos quem Tu és, entendemos quem somos, Pai. Senhor Jesus, mas nós Te buscamos, Pai, porque, Senhor, só Tu és poderoso, Pai, para mudar situações adversas, situações que o homem está, Senhor, Deus, impedido de fazer alguma coisa, pois só és o Teu poder soberano, Pai, pode mudar essa situação segundo a Tua vontade, Pai. Deus, nós levantamos o clamor, Pai, juntamente com a Tua igreja, Pai, aqui em Uruará. Deus, juntamente com a Tua igreja no Pará, em todo o Brasil, Pai, para que Tu venha, Deus, mesmo diante dessa situação de adversidade, mesmo diante dessa pandemia do coronavírus, Pai, salvar, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu propósito na vida dos Teus servos, Deus. Pai, nós oramos pelas aquelas pessoas, Deus, que perderam familiares, entes queridos, até mesmo pelos pastores, Pai, que Tu levaste para morar contigo no céu de glória. Deus, nós pedimos, Pai, que Tu venha abençoar a cidade de Uruará, Pai. Abençoa, Deus, o prefeito, abençoa os vereadores, os governantes, Pai,
porque a Bíblia nos ensina a orar por toda a autoridade constituída. A Bíblia nos ensina a orar, Senhor, com súplica. Deus, então nós te suplicamos, Pai, que Tu venha abençoar aquele que foi acometido dessa enfermidade. Deus, aquele, Senhor, que está com familiar. Deus, se é da Tua vontade, cura. Deus, mas se é da Tua vontade permissiva, Deus, a Tua permissão para que ele se volte para Ti, para que ela se volte para Ti, então faça a Tua vontade, ó Deus. Ainda que doa, ainda que não é boa para a nossa carne, ainda, Senhor, que nos faz entristecer, chorarmos e até, Senhor, murmurarmos, mas faz a Tua vontade, cumpre a Tua vontade, cumpre o Teu propósito, ó Deus, na vida do Teu povo, na vida daqueles que ainda não Te aceitaram também, Pai, para que eles se voltem para Ti, reconheçam os seus pecados e reconheçam a sua fragilidade e a sua pequenez e Te aceite como Senhor e Salvador. Eu clamo, Deus, pelas pessoas, Senhor, idosas, por aquelas que estão, Senhor, na classe mais perigosa, Pai, onde que essa doença pode ceifar a vida, Pai. Tu pode proteger, Deus, Tu pode guardar, Tu pode livrar, Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, que nós possamos descansar, esperar, confiar em Ti, Pai. Que o desejo do nosso coração esteja na Tua presença. Como diria Jó, ainda que Tu me mate, eu esperarei em Ti, eu confiarei em Ti, em mim estarão os Teus caminhos. Deus Todo-Poderoso, é o que eu Te peço, é o que eu Te agradeço, no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com toda a igreja, e todos dizem amém. Obrigado, Deus, por esta rica oportunidade. Assembleia de Deus em Ação, a Igreja da Família Cristã. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e Te louvar, por sentir aqui a Tua presença, pela total certeza da Tua existência. Te adorarei por Teu Santo Espírito que habita em mim, por Teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a Tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez Te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Assembleia de Deus em Ação, a Igreja da Família Cristã. Adorar, então adorarei. Sou um adorador. Assembleia de Deus Pioneira, Uruará, Pará. Ninguém vai me calar. Assembleia de Deus em Ação, a Igreja da Família Cristã. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, Te adorarei. Ninguém vai me calar, Te adorarei. Está no meu DNA, Te adorarei.